Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pés, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 6, versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 6, versículo de número 1, que diz assim a preciosa palavra de Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles quiseram. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém. Podeis tomar assento, por favor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, conhecido como o discípulo do amor, que antes da sua conversão tinha um temperamento violento. É por isso que a Bíblia o identifica no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 17, como o filho do trovão. Mas depois do encontro que ele teve com Jesus, Jesus foi moldando o seu caráter, Jesus foi moldando a sua personalidade, o seu temperamento, e então ele ficou conhecido como o discípulo do amor, sendo aquele que tinha o prazer e também o privilégio de reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e por algumas vezes sentir os seus batimentos cardíacos. O capítulo de número 6 de São João, nós temos aqui uma narrativa do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Vocês sabem, um tanto quanto eu, que nós temos nos evangelhos duas multiplicações,
Mas existem algumas diferenças entre a primeira e a segunda multiplicação. É que na primeira multiplicação foram multiplicados 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação foram multiplicados 7 pães e alguns poucos peixinhos. Na primeira multiplicação foi um garoto, um rapaz que deu os pães e os peixes. Na segunda multiplicação foram os discípulos que deram. Na primeira multiplicação sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação sobraram 7 cestos. Na primeira multiplicação a entrega foi total. Na segunda multiplicação a entrega não foi total. Na primeira multiplicação a multidão era maior, só de homens eram 5.000. Na segunda multiplicação, a multidão era menor, eram quase 4.000 homens. Na primeira multiplicação, o milagre ocorreu logo no primeiro dia. Na segunda multiplicação, o milagre ocorreu no terceiro dia. Na primeira multiplicação, o local do milagre foi sobre o monte. Na segunda multiplicação, o local do milagre foi no deserto. Então existe um contraste, algumas diferenças entre a primeira e a segunda multiplicação. João começa narrando a história do milagre da multiplicação, dizendo: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. O mar da Galileia não é um mar propriamente dito, mas um grande lago de águas doces. É porque para os hebreus, qualquer grande massa de água compreendia-se um mar. Então, quando a Bíblia chama o mar da Galileia de mar, por pelo menos 2 razões. A primeira, por causa do seu tamanho. E a segunda, por causa dos ventos fortes com chuvas que açoitam o mar. O mar da Galileia, conhecido como mar de Tiberíades, que tinha esse nome em homenagem ao imperador romano Tibério César. O mar da Galileia, conhecido também como lago de Genezaré, conhecido também como mar de Quinerite. No mar da Galileia aconteceram grandes milagres. Por exemplo, foi no mar da Galileia que Jesus andou sobre as águas. Foi no mar da Galileia que Jesus acalmou uma tempestade. Foi no mar da Galileia que Jesus mandou Pedro pescar o peixe, tirar a moeda da boca do peixe e pagar o tributo. Foi no mar da Galileia, ou melhor, às margens do mar da Galileia, que Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem gadareno. Então no mar da Galileia aconteceram grandes milagres, grandes episódios, grandes eventos, grandes fatos que ficaram marcados para nós na Bíblia, nos evangelhos, e que também nos traz grandes e preciosas lições. Jesus aqui, ele passa o mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado, ele sobe em um monte. E ele percebe que uma grande multidão o seguia. Todas as vezes que a Bíblia fala em multidão, está falando no mínimo de 5.000 pessoas. Aqui, nesse milagre, nesse dia da multiplicação dos pães e peixes, eram mais ou menos 14.000 pessoas que foram saciadas. Jesus aqui, eu aprendo nesse texto, nessa história bíblica, algumas lições importantes, interessantes, para nós aplicarmos na nossa vida. Algumas lições que eu aprendo com Jesus aqui, nesse milagre da multiplicação dos pães e peixes. Nos tempos de Jesus, a situação era muito difícil. Israel subjugado pelo Império Romano, havia o problema da pobreza, havia a injustiça social. Israel plantava, colhia e tributavam para os cofres romanos. Havia muita pobreza, haviam muitos doentes, haviam muitos enfermos. E foi
neste cenário caótico, confuso, que Jesus aparece, operando muitos milagres, operando muitas maravilhas, alimentando aquela massa de gente, de pessoas que o seguiam. E a primeira lição que eu gostaria de discorrer, pensar com os irmãos nesta noite sobre esse milagre que eu aprendo com Cristo, é a lição da compaixão. A Bíblia diz que Jesus, uma grande multidão, o segue, e ele observa, ele contempla, ele enxerga aquela grande multidão que o seguia. E a Bíblia diz que Jesus se compadece da multidão. A primeira lição que nós aprendemos aqui, atenção por favor, a primeira lição que nós aprendemos aqui com Jesus, nesse milagre, é a lição da compaixão. E o que é compaixão? Essa palavra compaixão, que no dicionário Aurélio é o mesmo que misericórdia. E o que é misericórdia? A palavra misericórdia, que vem do latim, que quer dizer misericórdia. Se separarmos, a palavra miseri significa miséria, e a palavra córdia significa coração. Ou seja, a palavra misericórdia significa ter o coração voltado para a miséria de outrem. Vou repetir. A palavra misericórdia significa ter o coração voltado para a miséria de outrem. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 22, ele fala dos frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito mencionado pelo apóstolo é o fruto da misericórdia. Ou seja, todo crente lavado e redimido no sangue de Jesus tem dentro de si o fruto da misericórdia. Jesus ratifica isso em São Mateus, capítulo 9, versículo de número 13, quando ele disse assim: ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. O mesmo Jesus, em São João, capítulo 13, versículo de número 35, ele diz uma palavra: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos. É aqui que a gente pega. Conhecereis que sois meus discípulos pelo tamanho do cabelo. Não, isso não é a marca do crente. Conhecereis todos que sois meus discípulos pela unha pintada ou não pintada. Também não, isso não é a marca do crente. Jesus é bem claro em suas palavras: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, o amor e a misericórdia são as marcas do verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, Paulo está dizendo, ainda que eu fosse um tremendo poliglota, ainda que eu soubesse falar todos os idiomas, todas as línguas do planeta Terra, e não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. Você pode conhecer de grego, você pode conhecer de hebraico, você pode conhecer de latim, você pode ser bom na pregação, você pode conhecer tudo de hermenêutica e manjar na exegese, mas se você não tiver o amor e a compaixão, nada disso adianta. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz: sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Não adianta pregar bem, não adianta cantar bem, não adianta tocar bem, não adianta ser o melhor músico da igreja. Se você não tiver o amor, vira ativismo religioso. Meus irmãos, eu gosto muito da parábola do bom samaritano.
Porque na parábola de São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30, Jesus vai narrar aquela parábola para a gente. E ele começa dizendo assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais espancando o deixaram meio morto, e pelo caminho vai passar um sacerdote. O sacerdote vai passar de largo e não vai ajudar o pobre homem caído, ferido no meio do caminho. Pelo mesmo caminho vai passar um levita, o auxiliar do sacerdote, aquele que ajudava o sacerdote lá no templo. E semelhantemente, igualmente, o sacerdote, o levita, passa de largo e também não ajuda. Mas de repente, pelo mesmo caminho vai passando um samaritano. Ora, era para aquele samaritano fazer a mesma coisa que o sacerdote e o levita fizeram. Deveria passar de largo. Se vocês não sabem, eu explico. Samaritano e judeus não se conversavam, não se dialogavam, não conversavam. Por causa de uma briga, uma rincha há séculos que eles tinham, questão de adoração, de culto, o lugar onde se devia adorar o verdadeiro Deus. Os judeus diziam era um templo em Jerusalém, os samaritanos diziam no Monte Gerizim. Então havia uma briga, havia uma discussão entre judeus e samaritanos, por isso eles não se conversavam. Só que esse homem da parábola, e aprendo muito com ele aqui, ele quebra todo preconceito religioso, todo preconceito racial que havia entre judeus e samaritanos, e ajuda o pobre homem caído no caminho. Essa aqui é a missão da igreja, é ajudar quem está caído, é dar a mão e colocar de pé quem está prostrado. Mas a igreja está falhando nessa missão. Cai alguém hoje aqui dentro da igreja, muitos crentes querem chutar para fora da igreja. Essa adolescente não serve para estar no coral. Esse irmão não serve para estar no coral. Então a gente mete o pé para ficar lá para fora do mundo. Não, aqui é o hospital de Jesus. Aqui a gente vai tratar, curar e sarar as feridas. Ele estava meio morto. Vocês conhecem alguém meio morto? Um parente meio morto? Um vizinho meio morto? E você passa de largo muitas das vezes. Tem que aprender essa lição aqui. A lição da compaixão. O escritor Charles Colson conta no seu livro a história dos soldados cristãos que estavam na guerra do Vietnã. Quando estes soldados foram capturados pelos vietnamitas, eles estavam presos e eles recebiam suas refeições diárias. Esses soldados, eles não se alimentavam. Eles repartiam o seu almoço, a sua comida, a sua refeição com os seus colegas que estavam doentes. Esses soldados, eles também precisavam alimentar-se, mas eles entendiam que seus colegas tinham uma necessidade maior do que a deles. Sabe o que é isso? Compaixão. Você tem que aprender essa lição. Lição número 2. Jesus olha e diz: como é que a gente vai dar pão, arranjar comida para essa gente? No meio da multidão aparece um rapazinho. Aparece um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. Entrega para Jesus. Vocês lembram que no começo da mensagem eu estava explicando a diferença da primeira e da segunda multiplicação? Que na primeira multiplicação a entrega foi total e na segunda não foi. Sabe por quê? A primeira é a do garoto, a segunda é a dos discípulos. Na primeira multiplicação, quando o garoto vem com 5 pães e 2 peixinhos, os discípulos murmuram e dizendo: mas o que é isso para tantos? É assim mesmo. Quando é os outros, a gente, mas quando é a nossa vez, quando foi a vez de eles doar alguma coisa para Jesus, para alimentar o povo, eles apareceram com 7 pães e alguns poucos peixinhos. Ora, era para os discípulos dar muito mais do que 7 pães e alguns poucos peixinhos. Os discípulos tinham dinheiro, o garoto não tinha.
O garoto era pobre, necessitado, estava no meio da multidão com seu alforje, que era uma sacolinha de couro, guardou ali para ouvir a pregação de Jesus. O garoto não tinha nada, ele disse: está aqui, Jesus. O que é isso para tantos? Ele vem e entrega para Jesus, está aqui. A lição que eu aprendo com Cristo aqui é a lição da entrega total. E essa mensagem vai ter endereço agora. Você lembra de 1 Reis, capítulo 17, a história da viúva de Sarepta? O profeta Elias profetizou que não ia haver chuva em Israel. 3 anos e meio seca em Israel. Elias profetiza e sai. A palavra de Deus vem, vai para o ribeiro de Querite. E ele vai para o ribeiro, bebe a água do ribeiro. Vem os corvos, traz carne, comida para alimentar o profeta. Mas de repente o ribeiro seca. Os corvos não aparecem mais. Então a palavra do Senhor vem outra vez dizendo: agora vai para a casa da viúva de Sarepta. Quando Elias chega na casa da viúva, vocês sabem que 90% das vezes em que a Bíblia fala em viúva, sempre está falando de uma pessoa pobre. Sempre está falando de uma pessoa dependente, necessitada. 90% das vezes. E quando Elias chega na casa desta viúva pobre, necessitada, ele está apanhando os últimos gravetos para fazer um bolo, porque a seca era terrível, para alimentar ela e seu filho, e depois ia morrer. Elias chega e diz: faz primeiro para o profeta, faz primeiro aqui para o homem de Deus. A mulher não murmurou, ela foi para casa, fez o bolo, entregou-se totalmente para Deus. E a palavra do profeta foi a seguinte: porque se entregou totalmente, aguenta a profecia, a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija. Você lembra de São Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1, Jesus, ele senta ali perto da arca do tesouro. E eu creio, irmão Maicon, pastor Pedrinho, que Jesus fez de propósito aquilo, não é possível. Ele senta perto da arca do tesouro, e eram 13 recipientes em forma de trombeta. Cada recipiente desse estava a inscrição do valor, a quantia que você tinha que dar em oferta. E Jesus senta do lado da arca do tesouro. Vocês sabem que Jesus, nos evangelhos, ele falou mais em dinheiro, quando estava na terra, ele falou mais em dinheiro do que propriamente do céu. Vocês sabiam disso? Jesus falou mais em dinheiro do que no céu. E Jesus senta perto da arca do tesouro e vai observar o que os ricos estavam jogando ali. Vem um rico e joga uma quantia muito grande. Jesus não está me impressionando. Vem outro rico, irmão, e joga lá dentro. Jesus não me impressiona. Mas de repente vem uma viúva, vem uma velhinha pobre, e tira dentro, e lança dentro da arca do tesouro 2 moedas pequenas. Aquilo atraiu o olhar de Jesus. Pastor Pedrinho, aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou e disse: ei, discípulo, todo mundo aqui comigo. Essa mulher deu tudo que tinha. Vocês julgaram ela, oferta pequena, mas ela deu tudo que tinha. Aqueles ricos que estavam depositando poderiam dar muito mais, mas não deram. Aquela mulher não, era uma oferta pequena, mas depositou tudo. Está aqui, Jesus, dentro da arca do tesouro, é para ti. Nós temos que aprender a lição da entrega total. Agora, não me entra na cabeça o texto de São João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia. Jesus disse assim para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, irmão, poderia escolher o pior anjinho que havia no céu. Se é que posso falar assim. Deus poderia escolher o pior anjo que havia lá. E dizer: ei, anjo, vem cá. Você vai descer na terra. Vão cuspir na tua face. Vão te zombar. Vão te menosprezar. Vão colocar coroa de espinho na tua cabeça. Vão colocar prego nas mãos e nos pés. E você vai morrer para aquela raça de miserável. Deus não escolheu o pior anjinho. Deus deu o melhor que havia no céu.
o seu filho, o seu unigênito. Deus é o melhor. Então por que você quer dar o pior? Por que quando se fala em ofertar, em dar dízimo, em ajudar na missão, você fecha a cara e torce o bico? Nós temos que aprender essa lição. A lição da entrega, ninguém dá glória a Deus agora, né? Eu falei que essa mensagem tinha endereço. O escritor Orlando Spencer Boyer conta no seu livro, em um culto missionário, um culto, a igreja estava superlotada, o pastor ele vai pegar uma lista e coloca em cima no púlpito e vai ler o nome de um por um, os irmãos, os contribuintes que estavam contribuindo para a evangelização da obra missionária no estrangeiro. E ele lê o nome de um irmão, o irmão fulano de tal, doou 5.000 reais. A igreja foi ao delírio, bateu palma, assobiou, deu glória a Deus. Aí ele vai descendo um pouco, e ele lê um irmão que doou 1.500 para a missão. A igreja houve, na verdade, outro alvoroço, assobiaram, bateram palmas. Mas de repente ele vai descendo mais a lista, e ele lê um irmão que doou R$1,50 para a missão. A igreja fez esse silêncio que vocês fizeram agora. O pastor, muito sábio, olhou e disse assim: irmãos, ouçam, porque eu estou ouvindo. Ouçam as palmas das mãos furadas aplaudindo. Porque na visão do pastor, o que atrai o olhar de Jesus não é o tamanho da sua oferta. Engano seu. Eu sou o maior dizimista da igreja. Não existe maior dizimista. O que existe, que a Bíblia fala, Malaquias, é o dizimista fiel. Só isso. O que atrai a atenção de Jesus não é o tamanho da oferta, mas é a sua entrega total. E Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Absorva essa palavra. Terceira lição, e eu encerro agora. Terceira lição que eu aprendo com Cristo. Jesus, o garoto vem, entrega totalmente, e ele agora vai pegar o pão e o peixe, vai levantar para cima e vai dar graça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ainda ora pelo seu almoço? Pela sua refeição? Jesus deixou o exemplo. Ele pega os pães, os peixes, levanta para o céu, olhos abertos, e disse: Pai, te dou graças. Terceira lição. A lição da gratidão. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, vocês estão lembrados de São Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19, quando Jesus cura 10 leprosos, 10, 9 ingratos foram embora, 9, somente um leproso, com sentimento de gratidão aqui dentro, voltou, grato a Jesus pelo milagre. Eu estou aqui, Jesus. Nós temos que aprender a lição da gratidão. A tradição judaica diz o seguinte: aquele que desfruta de algo sem dar graças é o mesmo que se tivesse roubado a Deus. Vou repetir para você gravar. Diz assim: aquele que desfruta de algo sem dar graças é o mesmo que se tivesse roubado a Deus. Ei, seja grato. Seja grato. Quem sabe o que você tem hoje na tua mão é pequeno. Quem sabe o que você tem hoje é insignificante, não tem valor nenhum, e para muita gente, até mesmo para você, é insignificante. Mas se você crer e for grato a Jesus pelo milagre, o Senhor vai operar um milagre na tua vida. O mesmo Deus que operou o milagre multiplicando os pães e os peixes, Ele também pode multiplicar os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade, a sua inteligência. Seja grato pelo amor de Deus, que Ele é poderoso para operar o milagre na tua vida. Ei! Seja grato. Seja grato pela família que você tem.
Seja grato pelo filho que você tem. Seja grato pelo esposo, pela esposa que você tem. Seja grato pela roupa que você veste. Seja grato pelo alimento todos os dias da sua mesa. Seja grato. Abre a tua boca e verbalize uma palavra de gratidão. Seja grato, aprenda com Jesus. Fique de pé. Seja grato. Eu tinha muito que pregar, mas vamos lá. Nós aprendemos com Cristo a lição da compaixão, a lição da entrega total, a lição da gratidão. Jesus vai ensinando várias e várias lições ali. Mas depois que ele opera o milagre, e a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Um cesto para cada discípulo. Jesus olhou e disse: ei, recolhei os pedaços que sobraram. Eu aprendo com Cristo aqui uma outra lição. A lição de não desperdiçar o que Deus te deu. Não desperdice o que Deus te deu. Várias coisas poderíamos destacar aqui para não desperdiçar, mas eu quero falar aqui, em rápidas palavras, apenas uma coisa que a gente não pode desperdiçar. Existem várias, eu destaco uma. Não desperdice tempo. O tempo não para. Não desperdice tempo. Aproveite as oportunidades que a vida lhe oferece e que Deus também está te dando. Aproveite as oportunidades no seu trabalho. Aproveite as oportunidades em casa, com a família. Aproveite esse tempo que Deus está te dando aqui hoje também. Você não veio aqui para apreciar boas palavras. Você não veio aqui para... Não tinha nada o que fazer em casa, eu vou lá na igreja para passar um tempo. Não. Aproveite esse tempo que Deus está te dando. Conta a história que Alexandre o Grande, o fundador do helenismo, a língua grega, antes de morrer, quando foi morto, ou morreu, melhor dizendo, com 33 anos de idade, ele, antes da morte, fez 3 grandes pedidos aos seus ministros. Primeiro pedido: eu quero ser carregado, o meu caixão, eu quero que os melhores médicos da época carreguem ele. Pedido número 2, eu quero que todos os meus tesouros sejam espalhados pelas ruas até o local onde vão me sepultar. Pedido número 3, eu quero ser enterrado com as mãos para fora do caixão. Alguém muito curioso pergunta: mas o porquê isso? Ele então vai responder: eu quero ser carregado pelos melhores médicos da época para mostrar para eles que por mais que eles sejam inteligentes, por mais que eles entendam tudo da medicina, eles não têm poder sobre a morte. Eu quero que os meus tesouros sejam espalhados pelas ruas até o meu túmulo, para que todos percebam que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. Eu quero ser sepultado com a mão para fora do caixão, para que todas as pessoas presenciem isso, que de mãos vazias chegamos a esse mundo, e de mãos vazias sairemos também. Tempo, oportunidades, é o tesouro mais valioso que você possui. Aproveite esse tempo que Deus está te dando. Aproveite cada minuto na presença de Deus. Aproveite cada minuto em casa com a família. Não desperdice o tempo. Você pode ganhar mais dinheiro, mas você não pode ganhar mais tempo. Se dedique mais para Deus. Se dedique mais para a sua família. Se dedique mais para os seus amigos. Não desperdice tempo.
Abraça o teu irmão que está do teu lado aí para nós orar. Esposo, esposa, abraça aí. Abraça bem forte. Abraça bem forte aí teu marido e tua mulher. Deus falou com alguém aqui nesta noite. Compaixão, totalidade, gratidão, não desperdiçar. Fecha os teus olhos aí. Senhor, nós pregamos a tua palavra, a mensagem que tu colocou no nosso coração. Eu creio, ó Pai, que muitas das vidas que estão aqui foram tocados por esta palavra, e que a partir de hoje eles possam colocar em prática esta mensagem que foi e está sendo exposta aqui. Senhor, vai de encontro a cada família que aqui está, vai de encontro a cada homem, a cada mulher. Nós repreendemos na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, essa praga do divórcio de dentro da tua casa, e profetizamos a bênção, profetizamos a vitória sobre cada filho, sobre cada filha que aqui está. Nós abençoamos também, Senhor, as famílias, os irmãos que estão em casa agora, ou pela internet assistindo. Que o poder da tua palavra entre por dentro desses aparelhos agora, e que eles possam ser tocados e sentir o que de fato nós estamos sentindo e recebendo aqui também. Receba em nome de Jesus o toque de Deus sobre a tua vida, e a partir de hoje volte para casa valorizando o que Deus te deu, não desperdiçando o que Deus te deu. Abraça com ele, abrace a tua esposa, abraça teu marido e diga para ele, diga para ela, o irmão também, e diga para ele, diga para ela: bendita a hora que eu te conheci. Diga, bendita a hora que eu te conheci. Receba o poder da palavra eternamente. Amém. Aleluia. Graças a Deus, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a toda a igreja. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus nesse privilégio que tivemos, estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Agradecer nosso pregador, Diácono Paulo Henrique. Que surpresa, né? Quando viu o Paulo aqui. Ao Maico, ao Grupo Aliança, ao Conjunto, aos demais, todos que estiveram aqui nesta noite, que Deus vos abençoe. Nós queremos agradecer em nome de Jesus a presença de cada um
dos irmãos, das irmãs, dos visitantes aqui, amém? Agradecemos a Deus por essa palavra e não vamos esquecer nunca de orar pela nossa liderança, né? Estamos em tempos difíceis da igreja e precisamos orar muito pela nossa liderança, orar muito pelo nosso Brasil, orar muito por este mundo. Pastor, mas ainda existe para o mundo? Irmãos, enquanto a igreja está na terra, sempre nós temos o dever de orar para que Deus abençoe, para que Deus ajude, né? E Deus sabe o que faz. Uma coisa é certa, com crise, sem crise, com problema, sem problema, Jesus está vindo aí. Buscar a igreja santa, lavada, remida, sem rugas, sem mácula, né? Quantos creem nisso? Amém? Muito bem, então nós vamos estar aqui orando para agradecer a Deus e logo após daremos então a bênção, né? Chamamos aqui então o presbítero irmão Mário, que estará fazendo essa oração agora para encerrar este culto e logo após estaremos dando a bênção para que cada um de nós voltamos para nossas casas abençoados, né? Glória a Deus. Oramos então. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse culto maravilhoso nessa noite, que nós ouvimos a tua palavra, Senhor, falando direto aos nossos corações. Obrigado pelos hinos de louvores aqui, Senhor, pelos casais, meu Deus, e também pelos adolescentes, Senhor Jesus, pelo conjunto. Nós, Senhor, te celebramos nessa noite, essa adoração, Pai, para que o Senhor venha cada vez mais abençoar os lares, as famílias, Pai. Venha derramar as tuas bênçãos sobre esses adolescentes, sobre esses casais, sobre toda a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos por esse culto maravilhoso nesse sábado, Pai. Para a honra e glória do teu Filho amado Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós já te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça em Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre toda a igreja. O povo diz... Cada crente, Criciúma, e se Deus é por nós? Ninguém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé, não pare.